Bom, nós estamos acompanhando o processo de transição de um governo para o outro. Sai o governo Bolsonaro, assume o governo Lula. E nós estamos fatiando o assunto para a gente poder ir entendendo aos poucos as questões todas e você formar a opinião a respeito do que se acontece. Nós pedimos a gentileza aqui do professor Otto Nogami, que é economista e professor do INSPER, para conversar conosco a respeito. Professor Otto, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Eu que agradeço o convite. Bom dia, Heródoto. Professor Otto, uma característica do governo que está saindo foi a promoção de algumas privatizações. Talvez a que mais impactou aqui, a cidade de São Paulo, foi a privatização do aeroporto de Congonhas, do Campo de Marte e outros. Essa política deve ou não continuar no próximo governo? Bom, eu vou utilizar exatamente a forma como o atual governo eleito costuma se expressar. Veja o que eu fiz no passado, né? E à medida que a gente observa o passado, a gente constata que esse processo de privatização muito provavelmente estará comprometido nesse atual governo. Por quê? Porque não é da matiz política, né, de partir para esse processo de privatização. Então, apesar, né, do atual governo ter realizado algumas privatizações, agora no final do governo, né, porque nós não podemos esquecer que durante 3 anos absolutamente nada foi feito, então aí surge o aspecto temerário, né, de um processo ou desse tipo de ação do governo, do atual governo. Por quê? Porque ele está partindo exatamente para a privatização para poder reforçar o caixa de campanha, né? E agora, com esse novo governo eleito, conforme eu comentei, dadas suas características, então eu vejo com uma certa cautela, né, eventuais novos processos de privatização. Quer dizer, o que foi privatizado foi, daqui para frente não privatiza mais. Por exemplo, a gente estava acompanhando aí o caso dos Correios. Sim. O Correio, ele tem já uma característica própria, né? Por quê? Porque o Correio, pelo menos dentro da característica passada, ele seria um meio de comunicação entre as pessoas. E, lógico, esse meio de comunicação, ele é revestido de um certo sigilo. Então, por isso que muitos governos mantêm o Correio sob o seu controle, justamente para preservar esse sigilo na comunicação entre as pessoas. Então, o caso específico do Correio é o caso de vamos colocar assim, de uma empresa que eu particularmente ainda defenderia mantê-lo, né, dentro das asas do Estado. Por outro lado, o Estado ele tem que zelar pelo bem-estar. Então, no caso do Correio, estaria, de alguma maneira, zelando pelo bem-estar e a segurança das pessoas. Agora, no que diz respeito à produção, eu acho que a produção é competência da iniciativa privada. Por quê? Porque se o Estado também se torna um produtor, ele, através das estatais, ele começa a interferir nas relações de mercado. E à medida que ele interfere nessas relações de mercado, ele tira a competitividade das empresas. Que é mais ou menos aquilo que nós estamos observando hoje com relação à Petrobras. Então, a interferência do governo na formação de preços dos combustíveis acaba afetando as outras empresas da iniciativa privada que começam a ter dificuldades em colocar um produto no mercado. Professor Otto, outro passo é também a privatização de portos. Alguns até foram privatizados, mas parte do Porto de Santos não foi. E aí, o porto também teria que ser estatal, pode ser privatizado? Que avaliação você faz, professor? Não, no meu ponto de vista, os portos, aeroportos, eles deveriam ser todos privatizados. Por quê? Porque à medida que você privatiza, você dá à iniciativa privada condições de investir nesse serviço, nessa atividade, dando uma competitividade, modernizando e tudo mais. Agora, à medida que ele fica sobre as asas do Estado e à medida que o Estado carrega uma dívida praticamente inadministrável, então isso acaba comprometendo a agilidade, né, na atividade portuária. Então, sem dúvida alguma, seria extremamente importante
privatizar aquilo que resta ainda, justamente para dar uma competitividade maior, uma agilidade maior, né, e tornar realmente, na verdade, buscar uma produtividade maior nessa atividade portuária. Perfeito. Professor Otto, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Imagina, eu que agradeço o convite. Bom dia a todos. Grato. Professor Otto Nogami, economista e professor do INSPER, conversando conosco. A gente está, como eu disse aí, fatiando os diversos setores da passagem de um governo para o outro, para a gente ir entendendo e cada um formar aí sua própria opinião a respeito do processo.